O tema dessa aula é sobre conectividade. Os conectivos, que também são chamados conectores ou articuladores do discurso, ligam frases, orações, parágrafos, possibilitando a construção de uma sequência de ideias. Nesse exemplo, você pode observar na palavra que está em vermelho em destaque uma adição de ideias. O exemplo diz assim: as redes sociais facilitam de maneira abrangente o contato entre as pessoas. A ferramenta transformou-se em um importante meio para a divulgação de trabalhos, reencontro de velhos amigos, mas também para a reunião de pessoas em prol de passeatas e protestos. Veja, quando eu digo mas também, eu estou acrescentando uma outra informação. Num outro exemplo, você pode observar: a presença dos jovens no evento será importante, bem como a presença dos adultos. Também adiciona uma outra ideia. Veja ao lado, todas essas palavras, elas podem ser utilizadas como elementos coesivos que acrescentam uma ideia. Se você observar na frase que está aí, a presença dos jovens no evento será importante. Eu posso botar bem como a presença dos adultos, assim como a presença dos adultos. Além disso, a presença dos adultos. Ademais, então são todos elementos conectores que denotam uma adição de ideia, um acréscimo de uma informação a mais. Com relação à oposição de ideias, vamos ver o exemplo que está aí ao lado. Cabe reconhecer, no entanto, que as redes são ferramentas importantes para um país globalizado. Seria um erro, contudo, não relatar que, devido ao seu alcance, a internet se tornou um ambiente de trabalho e aprendizado, com os cursos à distância, e tem extrema importância para as relações comerciais e políticas. Veja logo no início dessa frase, quando diz assim: cabe reconhecer, no entanto, que as redes são ferramentas importantes para um país globalizado. Seria um erro, contudo, quando eu faço uso dessa expressão, eu quero mostrar que há uma oposição, certo? Eu vou mostrar um outro exemplo que você vai ver mais claro. Quando eu digo assim: ele elaborou um discurso muito bonito, mas eu não posso concordar com o que foi dito. Veja, pela lógica, se a pessoa elaborou um discurso bonito, pela lógica, era para que a outra pessoa concordasse. Mas ele diz o seguinte, ele diz o contrário, uma oposição. Mas eu não posso concordar com o que foi dito. No lugar desse mas, eu posso utilizar qualquer uma dessas expressões que está aí ao lado. Se eu dissesse assim: porém, eu não posso concordar com o que foi dito. Contudo, todavia, entretanto, no entanto, e assim por aí vai. Para denotar a ideia de finalidade, o que é uma finalidade? É algo que foi dito ou feito com um propósito. Então, veja bem no exemplo. É imprescindível que o governo federal, junto com a mídia, promova intensas propagandas e debates sobre o uso consciente da rede. E, além disso, invista em espaços virtuais para denúncias de propagação do ódio e insultos, para que os órgãos que promovam segurança virtual ampliem seus alcances e tenham acesso a todo o conteúdo de cunho indevido e punam o propagador. E aí continua a frase. Mas veja, existe um propósito. Para que o governo federal, junto com a mídia, vai promover intensas propagandas e debates sobre o uso consciente da rede? Para quê? Qual o propósito? Para que os órgãos que promovam segurança virtual ampliem o alcance e tenham acesso a todo o conteúdo de cunho indevido e punam o propagador. Então, existe uma finalidade. Vamos dar uma olhada no exemplo que está a seguir. Quando eu digo assim: faço o que eu faço a fim de que você melhore e aprenda. Essa expressão, a fim de que,
tem a ver com finalidade, como também essas demais que estão do lado. Para que, a fim de que, certo? Com o fim de, com a finalidade de, com o propósito. Veja a ampliação, como abre o leque de várias expressões que tem, você pode utilizar dentro do seu texto para denotar finalidade. A internet é uma poderosa e valiosa ferramenta, uma grande aliada quando utilizada de forma correta. Desse modo, podemos notar o constante crescimento de aparelhos eletrônicos, assim como redes sociais e seus usuários. Perceba que essa expressão desse modo é uma expressão que conclui, que resume tudo, né? Essa expressão é utilizada geralmente na parte de conclusão de uma ideia. E agora eu quero que você perceba as outras expressões que nós podemos utilizar para uma conclusão. Por exemplo, em resumo, as redes sociais ampliaram os espaços de diálogos entre as pessoas. Pelé fez muitos gols quando era jogador de futebol. Por isso, hoje é um dos jogadores mais renomados. Essa expressão, por isso, recapitula, né? Faz uma retomada da ideia. Por isso o quê? Porque ele fez muitos gols, né? O isso aí é um dos grandes jogadores mais renomados. O motivo foi ele ter feito muitos gols, ou seja, o por isso ele vem retomar o que foi dito anteriormente. Nessa parte a gente vai dar uma olhada em conectivos utilizados geralmente para introduzir ideias, certo? E cada conectivo desse ele tem um significado. Por exemplo, logo após tem a ver com temporalidade. Então, logo após a eleição de Lula, então tempo, né? É um conectivo que tem a ver com certeza. Sem dúvida, é necessário refletir sobre os problemas causados pela falta de democracia. Então, essa expressão sem dúvida demonstra certeza de uma ideia, né? Ilustração e esclarecimento. Olha só, a ideia conectivo que tem a ver com ilustração. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico tem pontos positivos e negativos. Isto é, aí, quando a gente usa o isto é, ou seja, são expressões que querem esclarecer ou querem ilustrar algo. E finalidade, existem vários, né? E aí eu quero que você perceba, só relembrando, conectivos que têm a ver com finalidade. Os americanos modificaram sua relação com outros países a fim de melhorar sua própria economia. Ou seja, qual foi a finalidade dos americanos terem modificado sua relação com outros países? Com o propósito de quê? De melhorar sua própria economia. Já os conectivos para o desenvolvimento, quando você vai elaborar um texto que precisa desenvolver, existem vários, né? Essas expressões que estão em vermelho são as que eu vou destacar. Em primeiro lugar, denota o quê? Prioridade. O segundo frequentemente, esse assunto é falado entre os estudantes. Frequentemente, temporalidade. Semelhança ou comparação ou conformidade. Da mesma forma, pesquisas mostram a necessidade de reflexão sobre a mortalidade infantil. Então, da mesma forma, é comparando uma coisa que já foi dita anterior. Condição. O que é uma condição? Algo só acontece se, né? Por exemplo, caso o Brasil saia dessa crise, não está dizendo que o Brasil já saiu, caso ele saia, ou seja, é algo que ainda pode acontecer. A condição tem a ver com relação de futuro, tá? Contraposição, o que é isso? Por outro lado, quando eu coloco uma ideia paralela à outra, contrapondo a outra, certo? Por outro lado, pesquisas mostram a necessidade, ou seja, quando eu quero mostrar um outro aspecto, um outro lado, dar uma contraposição, ou seja, mostrar uma posição contrária ou uma posição que está paralela, certo? Ilustração, quando eu quero usar algum exemplo, eu digo, por exemplo, o presidente do país, e causa, que a gente já tratou anteriormente, com efeito, a mídia tornou-se mais democrática. Então,
tem a ver com causa, né? O que é a causa? É algo que acontece que traz uma consequência. Já os conectivos para a conclusão, podemos ver aí 3, né, que você pode utilizar como prioridade, certeza e uma ideia conclusiva. Quando você quer dizer, em primeiro lugar, deve-se pensar em medidas para resolver os problemas. Geralmente são utilizados também na conclusão essa expressão. Sem dúvida, medidas devem ser implementadas para que os problemas citados sejam resolvidos. E uma expressão conclusiva diz, em resumo, a economia brasileira deve ser modificada. Esse texto ele foi baseado numa prova do Enem de 2010, que diz o seguinte: o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, a primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase em cima da linha. Flamengo 1-0. E nós teremos um exercício, eu quero que você observe as expressões que estão em destaque, né, as palavras enquanto, mesmo, por causa, no entanto e após. E aí você vai tentar responder essas expressões no slide seguinte. O que é que cada expressão dessa significa? Qual é a ideia delas, né? O enquanto, o mesmo, por causa, no entanto e após. A gente já trabalhou um pouquinho essas expressões, né? E vamos para a resposta. Se você quiser dar uma pausa no slide para tentar responder, antes de você ouvir as respostas, dá uma pausazinha aí e tenta dizer, o enquanto é isso, é a ideia disso, o mesmo é disso. Então, leia a frase, lógico que você tem que ler o contexto frasal, não pode se isolar, né? Porque cada expressão dessa, dependendo do contexto frasal, dependendo da frase ou da oração onde ela está, ela vai ter um sentido. Vamos para a resposta? Então, se você percebe aí, o enquanto tem a ver com temporalidade. Enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio do campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Concessão. O que é concessão? É contraste. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra. Veja, o time de Cuca tinha uma grande dificuldade de chegar à área alvinegra, mesmo tendo posse de bola. Era para ser o contrário, né? Olhando agora o conectivo que tem a ver com causa, veja bem, a palavra por causa do já está dizendo, né? Por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. Aí denota a causa. Adversidade. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol. Veja, esse, no entanto, se você olhar a frase anterior, certo? Você vai perceber uma ideia de adversidade. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, a primeira chance rubro-negra saiu o gol. Mesmo com todo aquele impedimento, né? Aquele bloqueio montado pelo Botafogo, mesmo diante daquele, no entanto, saiu o gol, né? Porque, pela lógica, com todo o bloqueio não era para ter gol, mas teve, certo? Então, por isso que dá a ideia de adversidade, ou seja, ideia de oposição. E ideia de temporalidade, após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Então veja que após tem a ver com temporalidade. Bom, essa foi uma aula sobre conectivo, certo? Os elementos que fazem ligação de uma ideia a outra, tá? Se a gente for ver isoladamente,
cada conectivo desse, a gente vai ter diversos significados isolado, né? Ele pode servir para várias coisas, alguns deles. Mas se você colocar dentro de um contexto frasal, você vai ver que vai ter um sentido, né? E eu queria que você ficasse atento agora nos exercícios que a gente vai fazer e respondesse baseado nessa aula, tá? Obrigada.